Como vencer o medo de dar errado e como deixar meu negócio mais profissional. Porque o primeiro ponto que a gente tratou lá no início, o professor que está saindo da CLT e começando o seu negócio de aulas particulares, e tem muita coisa que a gente não aprende no Brasil a empreender na escola, né? Não. Você não aprende a fazer um DRE, você não aprende que empresa entra X e paga imposto. Ainda a pessoa seja MEI. Aí você não aprende que o MEI tem um limite de faturamento. E aí você não aprende, por exemplo, igual quando a gente começou, né? Que a sua conta de pessoa física, quando você é MEI, considera como sendo pessoa jurídica. Você não precisa de ter uma conta pessoa jurídica, CNPJ MEI. Mas tudo que entra na sua conta pessoal é considerado como MEI também. Então, assim, existe uma série de coisas que o professor que vai empreender tem que lidar. E muitas vezes a gente não sabe disso, a gente não aprendeu. Além de tudo isso, eu preciso de tratar o meu negócio de uma maneira profissional. Então, como que eu venço esse medo inicial de toda essa problemática e como que eu trato o meu negócio de maneira profissional e não de maneira desleixada? O medo está intimamente ligado com a ansiedade. A ansiedade nada mais é do que medo. Eu sempre recomendo isso. Eu tô com medo, eu tô ansiosa. Pega um papel, escreve os seus medos. Tenha consciência deles, porque a maioria dos nossos medos não são conscientes. A gente só tem medo. Ai, que medo. Medo de quê? Escreva. E aí, aplique soluções diretas e práticas. O medo, ele tem que sair da subjetividade para objetividade. Então, eu tenho que objetificar o medo. Dar um sentido, colocar forma nesse medo. Né? Então, a primeira coisa para vencer o medo é isso. Dá a forma para o seu medo. Entende quem é o seu inimigo. Aí, a partir daí, começa a traçar. Porque você vai entender se esse medo ele tá externo ou se ele é só algo interno seu. Esse aqui é só uma coisa que tá aqui dentro de mim. Ou você vai entender se é algo externo que você precisa de ir lá e lidar com aquilo. Né? Você vai entender se você tem domínio ou não sobre as circunstâncias que envolvem o seu medo. Você tem que enxergar isso. O fato de eu faturar X depende de mim? Depende, porque eu preciso de 10 alunos. Para eu conseguir 10 alunos, eu tenho que fazer a prospecção de 50 por dia, que aí em torno de 2 meses eu consigo 10 alunos. Então, entende que você tem um caminho a trilhar para não ser refém desse medo, né? De romper, de você realmente conquistar aquilo que você quer conquistar. Então é válido esse medo. Mas aí você enxerga soluções e passos a dar todos os dias para resolver essa questão. Agora, talvez seu medo é pandemia. Eu tenho medo de uma pandemia de novo. Eu tenho medo das pessoas ficarem sem dinheiro. Exato, eu tenho medo da minha mãe morrer. São coisas assim, não tá no seu controle. Que são muito aleatórias e tenho medo de uma terceira guerra mundial. Exato. Se acontecer, nós vamos fazer o quê? Não tem o que fazer. Exato. Então, assim, descansa. Aí, nesse outro medo, deixa isso claro, entrega pra Deus, literalmente. Como vencer o medo? Primeiro ponto, escreve para você tomar consciência desse medo. Depois define se é algo que tá dentro, interno, que você vai ter que lidar consigo mesmo. Você tem que entregar, descansar. Olha só, nós estamos sempre psicólogos aqui. Nossa, ou se é algo que tá externo. E você pode fazer algo. Você vai ter que ir lá e colocar a mão na massa e você tem que realmente tentar resolver aquilo, né? E o terceiro ponto é de entender que existem coisas que acontecem no mundo, como pandemia, como guerras, morte, como doença, que não estão no nosso controle. Não. E aí, ao fazer isso, você se profissionaliza, porque a segunda pergunta é justamente essa, né? Então você rompe o medo, você já enxerga as soluções, e essas soluções passam pela profissionalização, passam por você se posicionar de uma forma diferente nas redes sociais, passam por você fazer propagandas, entregar panfleto, enfim, né? Quem trabalha com reforço escolar, vá nas escolas. Os pais estão saindo lá, tchap, panfletagem. É o jeito mais fácil de conseguir alunos de reforço escolar. E ao fazer isso, você está se profissionalizando. Você está criando uma identidade visual, você está conversando com o seu prospecto, enfim. Você vence o medo no processo de prospectar, no processo de atração, no processo de conquista. E só existe uma forma de você saber se vai dar certo também, né? Fazendo. Porque talvez as pessoas tenham aquele medo do incerto. Medo, será que vai dar certo? Faz e vê no que dá. Como diz o Misha, né? Não é fazer para ver se vai dar certo, é fazer até dar certo. Eu quero ver o que vai acontecer se eu não desistir. Uau. O Misha fala isso. Então é isso.